diabos quer dizer isso daqui? Se você se encontra nessa mesma situação e ainda não entende como que é uma tabela nutricional, esse vídeo é para você. Olá pessoal, aqui é o Coach João Mick e afinal de contas, o que é uma tabela nutricional? Por lei, tanto no Brasil como em vários países do mundo, todo o alimento deve ter uma tabela com várias informações esse produto tem por porção, assim como a sua lista de ingredientes. E todas essas informações são muito importantes porque elas ajudam a gente a entender o que realmente tem dentro daquele produto. Porque só aquela propaganda lá da embalagem não é muito confiável não. Então vamos lá! A primeira coisa que você precisa entender numa tabela nutricional é o que são aquelas colunas. Então pessoal, para entender melhor, eu peguei um produto aqui que ele tem uma tabela nutricional bem rica, com várias informações para vocês poderem ter uma noção de uma tabela completa. Vou trazer ele aqui para vocês. Então você pode notar que aqui está sendo dividido em várias colunas, certo? A primeira coisa que você tem que pensar é na quantidade de porção aqui, ó, 26 gramas, quer dizer que é 2,5 colheres de sopa desse determinado produto. Tem produtos que fazem uma marotagem com a gente. O que eles dizem? Eles colocam aqui digamos que é um produto light. Aí você olha que o produto tem metade das calorias e tudo mais. Ah, esse produto é light, de verdade. Mas lá na porção ele tá com a metade da porção do produto original. Ou seja, na verdade não é light coisa nenhuma, ele só está mostrando uma porção de metade. Então o que significa tudo isso daqui? É baseado nessa porção aqui, ok? Então a primeira tabela, ela mostra quais são os nutrientes, né, o valor energético, quantas calorias tem essa porção, os carboidratos, proteínas, gorduras, que são os macronutrientes, fibras, e aqui os micronutrientes, potássio, ferro, cálcio, fósforo, as vitaminas, vitamina A, C. Essa segunda tabela aqui é a tabela que mostra a quantidade desses nutrientes. É valor energético, né, que está dizendo 95 calorias nessa porção aqui, okay? Sempre relacionado a essa porção de cima. Carboidratos, quantas gramas de carboidrato, gramas de proteína, de gorduras, miligramas dos minerais aqui, microgramas de alguns minerais e também de vitaminas, ok? As quantidades. O que é esse VD aqui? Muita gente tem dúvida do que é esse VD. Esse VD significa valor diário de referência. A Anvisa, que é o nosso órgão regulador, ele estipula que existe uma determinada quantidade que um adulto pode consumir de determinados nutrientes, ok? Por exemplo, calorias, a Anvisa estipula consumo de 2.000 calorias por dia. Pode mudar de pessoa para pessoa, mas é o que a Anvisa diz, 2.000 calorias por dia. Então, aqui está dizendo que 95 calorias representam 5% das 2.000 calorias que você tem que consumir no teu dia, ok? Os carboidratos é a mesma coisa, ó. 9,6 gramas, que é o que tem nessa porção, significa 3% de todos os carboidratos que você tem que consumir no dia. E por aí vai, mesma coisa com as proteínas, e com as vitaminas e minerais. Ó. Vamos pegar, por exemplo, essa daqui, ó, cobre. Aqui diz que nessa porção tem 55% das necessidades diárias de cobre, ou seja, consumindo essa porção aqui, você vai estar consumindo mais da metade do cobre que você precisa por dia, beleza? Essa outra aqui é uma tabela complementar. O que quer dizer isso? Esse produto aqui é um pó, né? Ele é feito para ser misturado com leite. Então a porção verdadeira dele é ser misturado com leite. Além de ser colocado aqui a tabela mostrando as quantidades do pó apenas, ele também coloca as quantidades já com o leite. Então pode ver que aqui de 95 passou para 206 calorias. Então realmente o que você vai consumir de verdade é isso daqui. Neste produto você vai olhar essa tabela aqui, em vez de olhar essa tabela aqui. E, por seguinte, o VD, o valor diário de referência, baseado nessa tabela aqui com o leite, ok? E, por último, é uma tabela que alguns produtos têm, outros não, onde ele mostra a quantidade por 100 gramas.
muitas pessoas gostam de ver a quantidade por 100 gramas. Por exemplo, 100 gramas de frango, 100 gramas de batata doce e por aí vai. Aqui ele mostra a quantidade do pó por 100 gramas. Então as calorias são 366 calorias por 100 gramas. Daí já não é as 26 gramas de pó. A segunda coisa são os nutrientes. O que significa aquele monte de nutrientes? E sobre os nutrientes? Os nutrientes, esses danadinhos. Vamos observar aqui. Nesse momento que você descobre muita coisa. Por exemplo, se você pega um produto que diz que é integral, ele deve conter uma boa quantidade de fibras por porção. Então, às vezes você pega um pão lá que diz que é integral e lá tá falando, uma porção de 2 fatias tem 1 grama de fibras. Como assim 1 grama de fibras? Não é integral esse bichinho? Não, ele tinha que ter umas 3 gramas de fibras. Tem pão que é realmente integral, em que ele tem 5, 6 gramas de fibras por porção. Geralmente a porção é 2 fatias, ok? Mas muda de tabela para tabela. Por isso que é importante prestar atenção aqui. Outra coisa importante é o sódio também. Se você pega um miojo, por exemplo, a quantidade de sódio aqui com o VD, você vai ver que esse VD aqui vai estar lá em 83, 86%. Ou seja, naquele miojo bonitinho você está comendo cerca de 80% das suas necessidades diárias de sódio, ok? Então isso é importante prestar atenção em todos esses nutrientes. Se tem um produto que diz que tem bastante proteína, por exemplo, você pode chegar e observar aqui também a quantidade de proteínas pela porção dele. Assim você já consegue ver se a propaganda dele está batendo com o que ele diz aqui de verdade. É importante sempre relacionar o nutriente, a quantidade aqui, com o VD, porque a gente não tem muito costume de decorar quantidades, né? Você saber que tem que consumir tantas miligramas de ferro. Você pensa no VD, esse aqui ele tem bastante ferro. O que quer dizer esses 2 pontinhos aqui? Até eu não esqueci de explicar anteriormente. Eles significam um valor diário de referência não estabelecido, ou seja, não é estabelecido por padrão um valor máximo de consumo desse nutriente aqui, potássio no caso. Por último, a terceira coisa que você precisa saber é sobre a lista de ingredientes. O que significa aquele monte de ingredientes que você vê lá e como saber quais estão em maiores e em menores quantidades naquele produto. E por último, a gente chega aqui nos ingredientes. Esse daqui também tem um segredinho bem interessante. O que acontece por lei? O primeiro ingrediente da lista é o ingrediente com maior quantidade nessa porção do produto, ok? Então, a gente vê aqui que nesse produto, a maior quantidade dele está em proteína isolada de soja. Tanto que se você observar aqui, a porção dele é 26 gramas e de proteína tem 11 gramas, ou seja, um pouco menos da metade de todas as 23 gramas é apenas de proteína. O segundo ingrediente é o segundo com maior quantidade, no caso, frutose. O terceiro com maior quantidade, fibra de aveia. O quarto, inulina. E por aí vai até chegar no último ingrediente com menor quantidade, edulcorante, sucralose, ok? E aqui tem um aviso, que é aviso principalmente para alérgicos. Contém derivados de aveia, leite, peixe e soja. Contém glúten. Todas essas informações são muito importantes para quem tem algum problema de saúde relacionado a esse tipo de informação. Este daqui é muito interessante, principalmente para produtos que dizem ser integrais. Todo produto integral, como um pão integral, até usei o exemplo anteriormente, ele deve ter como primeiro ingrediente farinha integral de trigo, ok? Se ele estiver como primeiro ingrediente a farinha enriquecida de ferro e ácido fólico, ele não é integral. E mesmo que ele tenha sementinhas, ele não é considerado integral. E por último, a gente tem aqui a fabricação do produto, onde que ele foi fabricado, de onde vieram os ingredientes, qual é a empresa, o endereço da empresa e tudo mais. Eu peguei aqui também uma outra tabelinha de um cacau em pó, para vocês verem como é sempre muito parecido. Aqui ele colocou a porção de 20 gramas, que significa 2 colheres de sopa, isso é importante para o consumidor. E aqui a quantidade de calorias dessa porção, de carboidratos, de proteínas, de gorduras, o valor diário de referência
onde é produzido e tudo mais, e no caso dessa caixinha, os ingredientes estão do outro lado. Ingredientes, cacau em pó. Então quer dizer que ele realmente é 100% cacau. Teve uma vez que eu abri um potinho de orégano e quando eu olhei na tabela nutricional dele, estava escrito assim, ingredientes, orégano. Por esse vídeo é só, eu espero que você tenha curtido pra caramba as informações que eu passei aqui hoje. Se curtiu o vídeo, aperta ali no curtir, se inscreve no canal, não esquece de apertar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo.